E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? A gente aqui tá bem. Tô gravando aqui com o Renatinho. E aí, gente? Meio embaçado aqui pra gente, quebrar um pouco os paradigmas, fazer essa gravação aí pro YouTube, mas missão dada é missão cumprida. Pessoal, antes de mais nada, vocês viram que a gente deu uma pausa aí na nossa EBD, a gente estava estudando uma revistinha, a gente vai dar uma pequena pausa e a gente vai estudar um outro tema. Quando a gente puder retornar para fazer as aulas presenciais na EBD, a gente retorna com a revistinha, tá? Então, a gente escolheu aqui, eu e o Renatinho, falar um pouquinho sobre as cartas de Paulo quando Paulo estava preso. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre como é que Paulo chegou nessa situação de estar preso e cada uma das cartas que ele escreveu. Foram 4 cartas. A gente vai estudar um pouquinho sobre elas, beleza? Pessoal, acho que todo mundo já conhece um pouquinho de Paulo, já ouviu falar um pouquinho de Paulo. E Paulo foi um grande evangelista ali do mundo antigo. Paulo ele foi um homem muito usado por Deus, ele compôs grande parte das cartas do Novo Testamento, grande parte do Novo Testamento foi ele quem escreveu, foram 13 epístolas que Paulo escreveu, ele fez 3 grandes viagens missionárias, a primeira, a segunda, e quando ele estava findando a terceira viagem missionária dele, aconteceu uma situação onde ele acabou sendo preso, ele ficou preso por 2 anos, foi quando ele escreveu as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta a Filemon. Quem foi Paulo então, gente? A Bíblia fala pra gente, e Paulo dá esse testemunho, que ele foi um israelita de verdade, ele foi um judeu de verdade, até da tribo de Benjamim. Paulo também fez parte da seita dos fariseus ali da época, então isso significa que Paulo era um cara muito zeloso pela palavra de Deus, e esse foi também um dos motivos que levou ele a estar perseguindo os cristãos da época. Paulo também foi aluno de Gamaliel, e quando a gente olha para a Bíblia e a gente ouve falar de Gamaliel, a gente não tem muito histórico de quem foi, mas pela forma que falam de Gamaliel, dá a entender que era um dos judeus ali na época muito sábio, responsável por conhecer bastante a Bíblia, e Paulo foi aluno dele. É como se a gente falasse hoje que Paulo foi discípulo do Nicodemos, coisa desse tipo. Foi discípulo de alguém muito grande em conhecimento. Paulo também, ele, diferente dos outros discípulos de Jesus, Paulo ele tinha uma cidadania romana. E na época, ser de cidadania romana era algo muito precioso. O romano ele é considerado realmente uma pessoa livre, uma pessoa que tinha um status muito grande diante da sociedade. E acredito que também foi um desses motivos aí que Deus levantou Paulo para poder estar levando o evangelho aos gentios. Ele tinha muito fácil acesso às cidades, ele tinha muito fácil acesso e ele até carregava uma dupla cidadania, tanto romana quanto uma cidadania de israelita, né? Então, quando a gente ouve falar de Paulo, até rola essa questão de Deus mudou o nome de Paulo, de Saulo para Paulo. Na real, Paulo é o nome que Saulo adotou, o nome romano dele, para poder estar pregando a palavra dele para os gentios. Então, ele tinha o nome de Saulo, mas também ele adotou o nome de Paulo. E tanto é que uma grande importância dele ser cidadão romano é que diversas vezes ele escapou da prisão porque ele era romano. Então a gente vê algumas passagens em que Paulo estava sendo açoitado, estava sendo preso e ele falava vocês vão açoitar alguém que é romano e tudo mais. Então ele várias vezes escapou dando essa carteirada de romano. Então Deus fez com que tudo fosse de uma maneira perfeita mesmo. Isso. E, como a gente acabou de falar também, Paulo foi levantado por Deus para ser um grande evangelista, para levar o evangelho até os gentios. A gente vai encontrar a história de Paulo lá no livro de Atos, tá? Então, a gente começa o livro de Atos focando muito nos discípulos, mas tem ali um momento de transição, onde passa do foco de Pedro para o foco de Paulo, quando a gente começa a acompanhar o livro de Atos. E a Bíblia conta que Paulo ele foi convertido quando ele estava indo até Damasco, e ele estava indo até Damasco com uma carta dos fariseus para poder prender os cristãos. E aí naquele caminho, o próprio Jesus Cristo se revela a Paulo numa luz fortíssima ali e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele pergunta: quem é, Senhor? E aí Jesus se revela, né? Sou o Senhor a quem você tem perseguido. E ali naquele momento Paulo ele fica cego e ele
é a partir daquele momento que acontece o início da conversão de Paulo, onde ele entende que realmente Jesus Cristo era o Messias que ressuscitou dentre os mortos, e aí ele crê em Jesus Cristo. Ele começa a passar por um período de literalmente deserto, né? A partir desse momento, Paulo ele se retira, né, da perseguição que ele estava fazendo contra os cristãos, e ele passa a ter um intensivão com Jesus Cristo lá na Arábia, né? Se a gente olhar lá em Coríntios, se eu não me engano, fala que Paulo... Não é Coríntios, né? É Gálatas. Ok. Que ele fica no deserto, 3 anos? Deserto 3 anos. Na Arábia. Paulo passa por um intensivão ali com Jesus Cristo. Paulo ele se retira de cenário e ele passa a ficar 3 anos na Arábia, no deserto, aprendendo do Senhor. Então, quando a gente olha lá, por exemplo, em Coríntios, que ele fala: o que eu recebi do Senhor, isso eu tenho passado a vocês, isso é porque, de alguma forma que a Bíblia não relata com tanta clareza, mas ele teve um encontro pessoal, discipulado pelo próprio Jesus Cristo. Se foi transfigurado, se foi por visão, a gente não tem certeza, a gente não sabe, mas fato é que o próprio Jesus Cristo ensinou Paulo durante 3 anos. Curiosamente, foi o mesmo número, né, de tempo que Jesus também ensinou os discípulos dele. Claro que Paulo ele não saiu depois desse intensivão com Jesus Cristo já fazendo as viagens missionárias dele. Antes, o próprio Deus passou a lapidar Paulo de algumas formas. Então, antes que Paulo estivesse pronto para ser usado por Deus em missões, ele passou 14 anos da vida dele esperando. Isso daí ensina até a gente um pouco de paciência, né? Muitas vezes Deus chama a gente para alguma coisa e não quer dizer necessariamente que já vai ser agora. Talvez vai ter um tempo que a gente vai precisar ser lapidado pelo Senhor até que chegue um momento que Ele realmente vai usar a gente para o propósito que Ele tem para cada um de nós. E Paulo não foi diferente. Paulo esperou 14 anos, desde a conversão dele até que ele realmente pudesse fazer as viagens missionárias dele. Então, gente, aconteceu que passaram seus 14 anos, Paulo fez a primeira viagem missionária dele, foi implantando igrejas, foi discipulando as pessoas. Depois ele teve uma segunda viagem missionária dele, e aí por fim ele teve a terceira viagem missionária. E no final dessa terceira viagem missionária, o próprio Espírito Santo estava impelindo Paulo a retornar para Jerusalém. Claro que não foi de uma forma agradável. O mesmo Deus que estava impulsionando Paulo a ir para Jerusalém, e em todas as cidades que ele já havia pregado, o próprio Espírito Santo já estava dizendo para ele: Paulo, você está indo para Jerusalém, mas lá você vai encontrar sofrimento e vai encontrar prisões também. Mesmo Paulo recebendo essa mensagem do próprio Senhor, mesmo recebendo essa própria mensagem do Espírito Santo, Paulo poderia fazer uma escolha. Ele poderia até falar assim: se é para encontrar sofrimento, então eu não vou. Mas Paulo ele foi fiel, e sabendo que o pior ainda estava por vir sobre a vida dele, mais sofrimento ainda daquilo que ele já tinha passado, ele preferiu ser fiel ao Espírito Santo de Deus, porque era o Espírito Santo de Deus que estava impelindo ele a cumprir essa missão. Deus tinha um propósito para Paulo quando ele fosse para Jerusalém. Isso a gente vai enxergar mais no finalzinho do livro de Atos. Então, gente, olha o que diz aqui em Atos capítulo 21, a partir do versículo 27. Estando 7 dias, quase no fim, quando Paulo havia tido a purificação dele, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele. Agarraram-no gritando: Homens de Israel, ajudem-nos! Este é o homem que fala contra o nosso povo em toda parte, ensina a todos a desobedecerem às leis judaicas. Fala contra o templo e até profana este santo lugar, trazendo os gentios para dentro dele. Antes tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentio de Éfeso, e concluíram que Paulo o havia levado para dentro do templo. Então aí a gente vê que o próprio povo judeu estava incitando aí uma grande multidão contra Paulo, acusando Paulo de coisas que não eram verdades. Quando Paulo chega em Jerusalém, acontece uma situação muito louca, gente. Ali tinha um grupo de judeus e Paulo ele resolve se purificar juntamente com outros judeus e entrar no templo ali para cumprir o voto dele. E parece que aí os judeus eles caem matando em cima de Paulo, vem acusando Paulo de coisas que não faziam muito sentido. E na real, a acusação era justamente que Paulo estava abdicando das leis
judaicas. Paulo estava deixando de seguir a tradição judaica. E não era verdade. Na real, Paulo entendeu que houve uma transição de aliança, né? Houve uma transição da lei para a graça, e ele não poderia colocar esse peso sobre os gentios, mas na cabeça dos judeus, Paulo estava com um novo evangelho, que não era verdade. E isso daí foi motivo para que houvesse uma rebelião, um tumulto ali na cidade, e foi um tumulto tão grande que os próprios soldados romanos que estavam ali na região, eles acabaram intervindo. Não sei se vocês lembram antigamente quando a gente estudou sobre a Pax Romana, que é a paz romana. Então os romanos eles tinham isso, eles em todo momento eles tentavam manter a paz. Então quando tinha alguma situação de tumulto, alguma situação de rebelião, alguma coisa, os soldados interviam. E a situação foi tão grande que os soldados ali interviram para tentar entender o que estava acontecendo, mas a confusão era tão grande que mesmo com a intervenção dos soldados, os soldados não estavam entendendo o que estava acontecendo ali. Enquanto os judeus acusavam Paulo, começou aquele burburinho todo, e aí Paulo acabou sendo preso ali por um momento. Paulo ele foi um cara que sofreu muito, mas o próprio sofrimento dele foi algo que o próprio Cristo já tinha deixado bem claro, né? Quando Cristo foi lá e apareceu para ele no caminho de Damasco, ele já tinha também deixado bem claro que ele queria mostrar para Paulo quanto importava sofrer pelo nome de Cristo. Então, o sofrimento de Paulo foi algo que, desde o começo, já estava muito nítido que ele ia passar. Então, foi um cara que acabou passando a vida inteira por sofrimentos pelo Evangelho. Naquele momento, Paulo é preso por um pequeno período de tempo, que seria o período para poder alinhar o que o povo estava incitando ali contra Paulo, para poder entrar num consenso, se Paulo realmente era culpado ou não. Os próprios judeus falando assim, vamos falar para o comandante trazer de novo Paulo aqui para o Sinédrio, para a gente poder julgar eles. Só que, na real, isso daí era uma armação, era um plano para poder matar Paulo no meio do caminho lá da fortaleza até o Sinédrio. Só que quem acabou descobrindo esse boato foi um dos sobrinhos de Paulo. Esse sobrinho contou para o comandante, e o comandante, sabendo disso, escreveu uma carta para o governador Félix para mandar Paulo, juntamente com a carta, até o governador, para que o governador pudesse julgar o caso de Paulo. Então, ali Paulo ele é deslocado da onde ele estava até Cesareia, que era onde estava o domínio do governador Félix. Chegando lá, em Cesareia, o governador ele resolve ouvir o caso de Paulo, só que com uma condição, que tivessem lá aquelas pessoas que estavam acusando Paulo. Só que não foi o que aconteceu. Quem estava lá na cidade de Cesareia para acusar Paulo eram outros judeus que não estavam nem naquele tumulto que estava acontecendo na outra cidade, lá em Jerusalém. E aí, por esse motivo, Félix acabou assim, deixando meio o negócio em banho-maria, deixando o caso meio stand-by. E aí Paulo ficou preso durante 2 anos ali, enquanto Félix tentava resolver alguma coisa. E aí é onde a gente vai entrar na parte da nossa aula mesmo, que é nesses 2 anos de prisão de Paulo, que Paulo meio que estava sendo preso injustamente, que ele escreveu essas 4 cartas que a gente já falou: Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta destinada a Filemon. Aqui, gente, só para a gente fazer um en passant, só para fazer um panorama geral sobre as 4 cartas que a gente vai estudar. Então, a carta de Efésios vai ter como tema central Cristo e a sua igreja. E se a gente for ler o versículo principal, encontra-se lá em Efésios 1 ao 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Depois a gente tem a carta de Filipenses, que a gente conhece como a carta da alegria, né? E é até engraçado, é meio um paradoxo a gente pensar que a carta que é denominada Carta da Alegria foi escrita no momento de prisão. E o tema central da carta de Filipenses é justamente esse, alegrem-se no Senhor, né? A alegria de viver com Cristo. E se a gente pegar o versículo-chave dessa carta, é Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Depois a gente vai ter a carta de Colossenses. Eu particularmente amo a carta de Colossenses, porque é essa carta que traz a supremacia de Cristo. Se a gente olhar o primeiro capítulo de Colossenses, dá todo um descritivo, e a gente vai estudar isso daí também, sobre a soberania de Jesus Cristo. E eu selecionei aqui um capítulo central, que é Colossenses 2:10. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos.
E por fim, a gente tem a carta a Filemon. E essa carta, o tema central dessa carta é reconciliação. Se a gente fosse pegar um versículo principal, porque Filemon só tem um capítulo, a gente poderia pegar esse trecho do versículo 17 até o versículo 19. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, e não mencionarei que você me deve sua própria vida. Pessoal, esse foi o nosso panorama de hoje, espero que vocês tenham gostado. Então a gente vai estudar nas próximas aulas todas essas cartas, a gente vai pegar capítulo por capítulo e vai abordar um pouquinho. Então, peço aí que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam no canal, isso daí é uma novidade nossa. A gente está agora com o nosso YouTube do Ministério Jovem, a gente vai estar postando as aulas da EBD aqui. Então, escrevam aí nos comentários, dê um gostei, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal e vamos continuar aprendendo juntos, beleza? Falou. Valeu, Paulo.